A palavra de Deus produz um crescimento, tudo fora feito pela palavra. Ela penetra até a divisão da alma. A palavra sempre faz aquilo que agrada ao Senhor. Irmãos, miserável serei eu o dia que eu chegar nesse púlpito e achar que eu tenho alguma palavra para mudar a sua vida. A palavra do pastor Anderson Maciel não vale nada, mas a palavra de Deus traz cura, a palavra de Deus traz poder, a palavra de Deus traz libertação, a palavra de Deus muda a realidade. É por essa semente que a gente se semeia. Que semente poderosa! A semente por si mesma gera vida, ela produz o que agrada ao Senhor. Deus é autor, garantidor, mantenedor. A semente por si só tem um poder extraordinário. Amados do Pai, que coisa boa ter você novamente aqui conosco. Olha, muita gente vem falando do que é você colher sem plantar. Isso não existe no reino de Deus. Você quer saber sobre a vida de um semeador? Os princípios que regem a vida de um semeador? Fique conosco e veja o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Ainda de pé como estamos, vamos ler a palavra do Senhor, Marcos 4, de 26 a 29. E o tema da reflexão da noite é a rotina de um semeador. E o texto diz assim a cada um de nós: dizia também, o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de dia e de noite, e a semente brota e cresce sem ele perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Senhor, fale conosco. Tua palavra será proclamada, ela tem um propósito muito especial. Alcance vidas para a glória do teu nome. Nós suplicamos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. A rotina de um semeador. Se tem uma coisa que a igreja precisa parar e avaliar, é a rotina de vida que ela tem conduzido, se ela tem semeado ou não. Porque em todos os evangelhos a gente não vai ver outra parábola semelhante a essa, a não ser no livro de Marcos. E as parábolas, elas não são objetivas. Toda parábola sempre carrega por si mesma um tom de subjetividade. E nessa subjetividade, se você for ver, tem outra parábola aqui, nesse mesmo capítulo, falando que é a do semeador. A ênfase toda é no que o semeador tem que fazer. Mas nessa parábola aqui descrita, me parece que o primeiro refrão do que nós começamos a ler fala de um trabalho de um semeador, e depois 90% não diz mais respeito ao semeador. Eu queria pegar exatamente esse gancho. Por que é que o semeador não sabe o que tem que fazer, o que tem que produzir? Por que é que ele não sabe como fazer isso? Como operar toda essa máquina, esse sistema? Nós estamos levando uma vida onde a nossa ênfase está sempre na colheita. Aliás, eu tenho visto tantas igrejas com temas assim: 2023, o ano da colheita. 2000 e tal é o ano de ceifar. Campanha para ceifar. Mas eu não estou vendo muito campanhas ou igrejas com slogans escrito assim: 2023, o ano da semeadura. Você vai ralar, você vai ter que plantar,
você vai ter que fazer isso, você vai ter que depender, você vai ter que confiar. Parece que a ênfase está só no final do processo, mas para chegar no final de um processo, tem todo um plano em curso, e que a gente às vezes está perdido, não sabemos o que fazer, até porque se você olhar para o texto, em primeiro lugar, o semeador não vê, ele dorme, ele levanta, ele não percebe, ele não vê, mas uma coisa é fato, a semente cresce. Mas como confiar em plantar algo se eu não vejo como cresce? Porque nós somos o povo da crença, mesmo que não haja evidência. Nós somos o povo da fé. Mesmo que tudo pareça contrário, a fé é a condição para o justo viver. E quando a gente olha para o Novo Testamento, o justo viverá da fé desde o Antigo Testamento, que o desafio na vida daqueles que querem levar uma boa vida com Deus, uma semeadura profícua, hão de ter que exercitar a fé. Por isso que o semeador, ele não vê, mas ele semeia. Mas como lançar semente num solo que você não vê o que está acontecendo? Antes de você lançar uma semente, antes de você colocar um recurso, antes de você envidar esforços, você sempre quer se valer de tudo matematicamente que ali está acontecendo. Deixa eu ver se esse solo é bom mesmo. Deixa eu ver se essa terra é boa. Deixa eu ver se eu não vou lançar a semente, como chamamos, a pérola aos porcos. Se eu não vou perder tempo fazendo uma coisa que há de se perder. Jesus nos convida a gente sempre viver além daquilo que é visível aos olhos humanos, daquilo que é palpável. Por isso, uma fé baseada em evidências não é uma fé que agrada a Deus, porque se você for ver a justificativa para uma fé, está lá em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente enxerga muito bem. É assim, igreja? Que a gente o quê? Não vê. Não vê. Mas existe uma firmeza, existe uma base. Jesus vem prometendo a cada um de nós que os sinais vão acompanhar aos crentes. Nós não precisamos de sinais, nós precisamos de fé, mas a partir do momento que a fé é movida, os sinais entram em curso e começam a nos seguir. Porque os sinais seguem aqueles que creem. Há muito crente hoje que sai de casa pensando que há sinais para fazer tudo. Tem gente anotando visão, revelação. Quando entra no meio de uma prova, de uma dificuldade, está sempre procurando aquelas reuniões do reteté. Vamos lá, porque vai que Deus tem alguma coisa para falar comigo. E Deus está falando, eu quero um exercício de fé. Está sempre procurando um sinal, um indício de alguma coisa, quando na verdade é o contrário, o exercício da fé que vai atrair os sinais. É ter a confiança no Senhor, que o Senhor vai começar a produzir sinais que hão de te seguir, você não precisa nem perseguir os sinais já seguem, irmãos. Tem gente que está em busca de tanta coisa, e Jesus começa então a nos ensinar que a gente deve pregar o Evangelho por toda parte. Essa palavra vai nos seguir por intermédio de sinais. Marcos 16, 20. Mesmo na época apostólica, nem todos os crentes estavam operando sinais. A gente vê a vida de Cristo Jesus marcada por prodígios, maravilhas e sinais. E tinham dois carros-chefes que me chamam a atenção no ministério de Jesus. Um deles era a cura, e o outro deles era a expulsão de demônios. Em todas as sagradas escrituras, você vai ver um milagre ou outro, cura, um milagre ou outro, expulsa demônio.
E me parece que esses sinais já não seguem mais a cada um de nós. E por que isso tem acontecido? Porque o povo tem andado numa enorme incredulidade para semear. A rotina de um semeador, ela é movida por aquilo que ela não vê. Mas parece que a incredulidade está tomando os corações. A gente está preocupado sempre com sinais e milagres. E Jesus falou, nenhum outro sinal lhes será dado, senão do profeta Jonas. Essa geração mais perversa está pedindo um sinal para quê? Irmãos, o que vai robustecer a nossa vida não são sinais, mas é uma fé firme no Senhor. Pode vir um milagre hoje sobre a tua vida, amanhã não tem efeito mais nenhum. Olha para a vida dos leprosos, tinham 10, uma doença incurável. Jesus cura os 10, aí 9 voltam para agradecer, só tinha um ingrato, não foi assim, irmãos? Ah, não, só um volta para dar valor ao que tinha sido feito. Irmão, você imagina o que é ser curado de lepra numa época como aquela? Os outros não quiseram nem saber, já fui curado mesmo. São aqueles que estão sempre procurando seguir sinais, que tentam se relacionar com Deus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode fazer. E depois que Ele faz, vira as costas para Deus e segue a vida. Mas Deus não nos criou para isso, meus irmãos. Um semeador de verdade, ele precisa cada vez mais exercitar a sua fé. Por isso Jesus fala, essa geração má e perversa está pedindo um sinal, mas seu coração está endurecido, não estão dispostos a ouvir-me. A gente olha para a vida de Tomé. Tomé, Jesus ressuscitou. Não, morreu, acabou. Tomé, olha aqui quanta gente falando que ele ressuscitou. Não. Eu só acredito vendo. Até que numa salinha, os discípulos reunidos, Jesus chega, se manifesta e se apresenta a eles. Quando Tomé vê, aí muda o script de Tomé. Ele fala, Senhor meu e Deus meu. Olha, até se mudasse o horário de verão na vida de Tomé, ele não estava crendo em nada. Mudou o horário de verão, Tomé, não acredito nisso não. Agora, Senhor meu e Deus meu, por quê? Viu? Aí entra a palavra de Jesus para ele, bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, um semeador não pode viver uma vida de aparências, de sinais, buscando algumas coisas palpáveis e reais. O justo viver da fé é pela fé ele ter consciência de um propósito que move a sua vida, que ele vai levantar-se amanhã, sendo um feriado, vai lá para um sítio ali em Magé, vai passar um dia onde ele só vai abençoar pessoas, ele não vai levantar uma palavra para ninguém criticando nada, ele vai olhar, vai falar, olha que lugar lindo, olha que povo abençoado, olha que coisa boa estar aqui, e pela fé ele vai viver comunicando as verdades divinas na sua vida. É um povo que levanta na terça e fala, pela fé eu vou continuar semeando, sabe por quê? O Senhor que vai dar o crescimento, o Senhor que vai fazer isso, porque fé você não precisa ver para crer, a fé vê, e por isso você crê. A fé vê, e é por isso que você crê. A fé enxerga o invisível, a fé vai além da visão espiritual, a fé que nos sustenta, só semeia quem crê. A gente não vai jogar sementes em solos que a gente não tem convicção. Se tem fé, vai germinar. Caso contrário, ninguém vai perder tempo fazendo isso.
Mas tem muita gente hoje vivendo como Tomé, sabe que ele é Senhor, mas vive desacreditando disso e não entrega o governo de suas vidas nas mãos dele. Tem muita gente hoje como Tomé, nós sabemos que ele cura qualquer enfermidade. Até vi um próximo laudo médico sobre a nossa condição de saúde. Nós sabemos que ele tem todo o poder, toda a autoridade, até o aviso prévio, desemprego, assolar a nossa porta. Nós sabemos que ele nos mandou pregar a tempo e a fora de tempo, mas eu prego quando eu quiser, faço do meu jeito, e quando sobrar tempo eu vou fazer, e eu passo um ano, não ganho uma vida para Cristo Jesus, sabe por quê? Porque, afinal de contas, eu não vou fazer o que Ele quer, eu vou fazer o que eu quero. Nós sabemos que Ele é Pai, mas como o nosso Abba Pai, a gente se relaciona com Ele como escravos, e não como filhos. Porque quando Ele manda o seu primogênito, o primogênito declara assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Há muita gente invocando uma paternidade, mas não há um comportamento de filho. E o que é isso? Geração Tomé. Nós semeamos pouco ou quase nada, porque a gente está sempre tentando dar uma espiadinha ou ter um sinal para a gente continuar fazendo algo. E, aliás, se a gente faz um esforço numa direção, a gente está sempre buscando um sinal de que está dando certo. Se não tem sinal nenhum, a gente entra em desespero e não confia que o nosso papel é lançar semente e o de Deus é fazer com que ela frutifique. Segundo lugar, a gente olha para o texto, a gente vai perceber que o semeador trabalha pelo propósito, porque é certo que o resultado virá com o tempo. Primeiro a erva, depois a espiga, e logo depois o grão cheio na espiga. Quando o fruto se mostra maduro, é chegada a hora de quê? Da ceifa. Ou seja, ele sabe que essa semente vai crescer gradualmente, inevitavelmente, e ela vai crescer imperceptivelmente. Mas vai crescer. Mas nós gostamos tanto de resultados, irmãos. A gente gosta de uma relação de causa e efeito, toma lá, dá cá. A gente quer praticidade. A gente quer a solução que eu chamo de micro-ondas. Aperta o botão, pronto, já esquentou, pode comer. Mas o que queremos nessa vida, não sei se apenas esses resultados importam. Por isso a gente valoriza tanto performance. A gente valoriza mais performance do que caráter. Chega alguém aqui pregando, fala: olha como ele prega, olha como ele fala, olha como as coisas são bem ajustadas, olha que palavra, mas tem caráter. Ah, isso aí é acessório. Por isso a igreja está carente de referenciais, de gente séria, decente. Nós estamos focados em resultados. Como gostamos de resultado. Tem hoje gente discutindo aí Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, não sei o quê. Mal sabe ele, ano passado, tudo que foi feito na tabela, campeonato, tudo combinado, inclusive até os jogos ali, o que cada um ia fazer. Tem gente chorando que perdeu a Copa do Mundo e os jogadores estão lá com churrasco de não sei o quê. O cara que joga o sal, que estica a mão para cima, cuja pedaço da fatia daquela picanha, aquela, sei lá o que é aquilo, aquela entranha uruguaia maturada, custa lá $1.000 uma peça daquela com meio quilo. Eles estão lá todos se divertindo e está o povo chorando na rua porque perdeu a Copa. Irmãos, que coisa difícil é a gente entender
Essa questão do chamado resultado. A gente se liga demais nisso. Imagina o profeta Isaías, quem deu ouvidos à nossa pregação? Resultado zero. O cara trabalha, prega, fala. Qual é o resultado? Nenhum. Aparentemente nenhum. Aparentemente nenhum. É desmotivador você continuar um trabalho que você não vê resultado. É desmotivador você empreender esforços num sentido que você está vendo e às vezes tem a percepção que o vento está contrário, mas é o vento contrário que vai te fortalecer. É o vento contrário que vai fazer de você um vencedor. Porque quem lança a mão no arado não olha mais para trás, a direção é única, é certa. O resultado lá na frente pode crer que será certeiro, ainda que você não veja. Não fica no ínter e no decorrer do processo querendo resultados, não. Resultado é para o final. Fala comigo, resultado é para o final. A bola ainda está rolando, irmãos. O justo juiz não apitou o final da partida. Nós estamos tão ruins nisso, que a gente vem para a igreja para adorar a Deus. Amém, irmãos? Amém. Você veio para adorar, sim ou não? Sim. Mas culto bom é aquele que te agrada. Priscila não cantou hoje o inário para o culto cristão, esse culto não é bom. Ah, não, uma letra que para mim tem que cantar, sabe? Mas está agradando a Deus? Não, não importa, eu vim aqui para adorá-lo, mas tem que me agradar. Se não me agradar, não é bom. Mas espera aí, o culto não é para Deus? Por que você está querendo sair daqui todo agradado, todo envelopado, todo plastificado? Eu adorei. Acabei de cantar aqui a unção. Isaías 61, para proclamar liberdade aos cativos. E a pergunta que não quer calar é: o que você vai fazer com essa unção que você declarou que tem? Uma só palavra que Deus mandar faz a vida mudar. Não faz só a tua, não. Faz daquele que está perdido do teu lado, faz daquele que está perdido na tua família, faz daquele que está perdido lá na tua vizinhança. Uma só palavra. Sabe qual é o papel do semeador? É proclamar, é pregar, ainda que não veja nada. O Senhor trará o resultado no tempo oportuno. Mas a igreja paralisou, porque a igreja quer um culto para ela, mas ela vem para adorar o Senhor. Que contrassenso! Nós vamos começar agora maio, mês da família. Eu acho muito interessante esse maio, mês da família. Que tem muita gente que vem assim: pastor João, olha, eu estou numa campanha para Deus mudar minha esposa. Aí eu vou conversar com o marido, com a esposa, falo assim: e você, mulher? Eu já desisti da campanha, pastor. Fiquei um ano inteiro fazendo campanha para esse homem e não mudou, não. Agora eu já estou quase fazendo oração imprecatório. Deus, ou muda ou leva. Preferencialmente que suba. Passei dessa fase de campanha, pastor, que é resultado. Rapaz que vem aqui falando: pastor, eu estou clamando, eu preciso de um filho mais obediente, eu preciso de... toca lá no meu menino, toca lá naquela criança. Aliás, pais hoje sonham com filhos super em tudo, né? Super inteligente. Eu não conheço um avô, uma avó que olha para o neto e fala assim: garoto bobo, rapaz. Bobo. Os netos são os mais espertos da face da terra. Mentira ou verdade? Os mais inteligentes. E ai de quem disser o contrário. Ai de quem disser o contrário. Os garotos mandam ver e bem. Às vezes eu vou brincar com umas crianças. E criança é uma coisa espetacular. Está com sono no colo. Eu que já gosto, né? Vou chegar ali e falar, a criança... Aí o pai: pastor...
Desculpa, é que acabou de acordar. Que nada, mas aquela criança sempre foi assim mesmo. Não é simpática, não. E tem criança que não é simpática, irmãos. Ué, não tem? E vamos respeitar, ué. Tem criança que tu olha, brinca, planta a bananeira, faz careta, ela está te orando, falando assim, bobo, não vou rir. E não ri mesmo. E bobo é você que fica ali tentando e tal, e não vai dar certo, irmãos. A criança não vai rir. Deixa ela, não quer rir. Mas a gente gosta desse negócio do resultado imediato. A gente quer ver o filho, o melhor quesito, o melhor atleta, as melhores notas, Miss Simpatia. Agora a pergunta que não quer calar é: você está orando para ser o pai ou a mãe que seu filho precisa? Quantas campanhas você está fazendo dizendo assim: muda-me, Deus, que na minha casa tudo será transformado. Muda-me, Deus, quando eu vier te adorar, porque esse culto, quando eu te entregar, vai tocar no teu coração. Não importa o ritmo que vão cantar, não importa se vai cantar uma música diferente de um autor, inário para o culto cristão, cantor cristão, importa, Deus, que quando eu abrir a minha boca, vai ser um derramar, o Senhor será exaltado. Culto não é para me alegrar, é para te alegrar, Deus. Culto é para te tocar, e não que Deus tenha necessidade de ser adorado. Irmão, você está pensando que Deus criou a gente assim: eu estou com carência de ser adorado. Não. Você acha que Deus criou a gente para a gente lidar com o poder dele? Não. Deus criou a gente para a gente se relacionar com Ele numa família, como filhos amados. Deus não tem carência, Deus não tem necessidade. Quando a gente entende isso, meus irmãos, a gente não fica falando que culto infantil é aquele que se adequa ao meu filho. O filho tem 10 anos de idade, tem 5 minutos de concentração e fala assim: cria aí uma programação para o meu filho, é o meu filho. Mas 10 minutos, ele não se concentra. Vocês aí se virem, botam porque meu filho tem que estar aqui. Agora, por que você em casa não ensina ele a ter poder de concentração? A prestar um culto, a estar andando com ele? Não, a igreja que tem que se moldar o filho, política de resultado. A gente pede para Deus sempre transformar o outro que está ali distante. Por isso que no mercado da fé tem sempre uma porta aberta que me entenda. Irmãos, eu estou horrorizado com esse mercado da fé, que promete exatamente o resultado que eu preciso. Eu olho nas igrejas aí, eu vejo os temas: pare de sofrer. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições. Como é que isso funciona, irmãos? Política de resultado. Culto da prosperidade. Aí vai um monte de gente lá. Porque aí quando eu cheguei aqui na igreja, a igreja me transformou, a igreja fez. Cadê Cristo? E Cristo não sei onde está, mas a igreja, que resultado a igreja produziu? Outro dia eu vi um slogan assim: um milagre espera por você. Irmãos, quem não quer um milagre? Campanha para arrumar emprego. Eu não vou dizer o nome da igreja não, tem aqui. Para arrumar marido, para arrumar esposa. Outro dia eu vi um slogan numa campanha, está aqui, eu tenho até o nome depois para quem quiser, for Bereano. Pequenas ofertas, grandes milagres. Slogan da outra igreja: mercado da fé, irmãos, está aí, só você andar e observar que você vai ver o que eu estou falando. Renove o seu anjo da guarda. Outro dia eu ouvi uma, acho que eu não vou falar essa aqui não, essa aqui serviu para mim. Está cansado de ser feio e ser gordo? Vem para cá e continue sendo feio.
O outro slogan da igreja no mercado da fé: cessar as pragas, vícios, insônias, depressão, desemprego, vão ter que sair da sua vida. Sexta-feira forte, e está o slogan lá da igreja, mercado da fé: desencapetamento total. O outro está lá: orações fortes contra macumba, bruxaria, feitiçaria, amarração total. A gente desfaz tudo. Sabe por quê, irmãos? O mercado da fé é imediatista. O mercado da fé quer te colocar numa condição que você é o centro de tudo, que o sacrifício de Jesus foi todo focado em você, e não foi. O sacrifício de Jesus foi focado no Pai, em agradar o Pai, em viver para o Pai, em semear para que o Pai pudesse colher. Mas no mercado da fé coloca você como centro de tudo. E isso não é bíblico. E a gente vai entrando por essas esparrelas, essas questões teológicas aí, e viramos cada vez mais imediatistas. Tem até um cantor popular dizendo assim: vem, vamos embora, que esperar não é o quê? Vamos lá, gente, o povo das antigas aí, que esperar não é o quê? Quem sabe, não espera. Esse coral aí tem mais de 40 anos, irmãos. Esse coral tem mais de 40. Meus irmãos, se Deus que dá o crescimento, como é que você acha que o resultado não vai vir? Isso é surreal. Se é o Senhor, nós estamos trabalhando pelo propósito. E não é pelo resultado, sabe por quê? O resultado já está garantido. O século 22 vai entrar, já está na beira, marcado pelo imediatismo das pessoas que não conseguem depender, confiar. Política de resultados. Quando o Senhor já falou assim: ei, quando chegar a hora, o resultado está garantido. Mas aprenda uma coisa na parábola: é quando chegar a hora, não é na sua hora, não é do seu jeito. Quando chegar a hora, e o dono da seara, ele controla os tempos, as estações. Por isso Tiago 5, versos 7 e 8 diz: tendes, pois, paciência, meus irmãos, até que a vinda do Senhor. E vede, o lavrador, ele guarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva de outono e a da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor se aproxima. O último tópico, eu quero terminar falando isso. O homem não ajuda e também não entende como a semente cresce. Não tem como ajudar Deus. A gente nota esse princípio no reino de Deus, a gente não sabe explicar, mas a semente por si mesma ela vai crescer. O semeador lança, ela cresce. Aquela experiência que eu já cansei de contar aqui, irmãos, que todo mundo fez. Eu, quando estudava na escola lá, Ubaldina Dias, Jacaré, escola renomada no Rio de Janeiro. Quem conhece essa escola? Graças a Deus, ninguém. Os irmãos estão desatualizados. Eu ia com uma bermuda xadrez, um blusão, uma lancheira aqui do lado, gravado o meu nome aqui em vermelho. Uma meia preta fina, Sidney. Um sapato 747 da Vulcabras. Nos dias de educação física eu ia de quichute. E a onda era pegar aquele cadastro, irmão, trançar até aqui em cima assim. No final você parecia com uma trombose. O sangue ficava ali todo. As pessoas olhavam: meu filho, o que aconteceu com você? Era o quichute amarrado assim nas pernas. A gente achava aquilo a coisa mais linda do mundo. E a tia lá na escola falou assim: copinho de café
algodão, caroço de feijão. Todo mundo vai trazer a sementinha. Aí você coloca ali, aí eu botei aquilo, o algodão ficou logo roxo. Eu falei, ih, deu ruim. Já desmantelou, desqualificou a semente. Irmãos, uma coisa impressionante. Eu ia dormir, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar aquele negocinho e olhar. Quando eu olhava, ele tinha um crescimento vertiginoso. Eu falei assim, não é possível, gente. Como é que aquilo crescia tanto? E geralmente era na madrugada, não é possível. Aquilo me impressionou de tal forma. E eu comecei a ver que nós somos o povo da semente viva, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. A palavra de Deus produz um crescimento, tudo fora feito pela palavra, ela penetra até a divisão da alma, a palavra sempre faz aquilo que agrada ao Senhor. Jeremias 1,12, o próprio Deus usando o profeta diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Números 23:19, o Senhor fala, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o poder que está nessa semente em si mesma, de gerar e de fazer aquilo que agrada ao Pai. Irmãos, miserável serei eu o dia que eu chegar nesse púlpito e achar que eu tenho alguma palavra para mudar a sua vida. Não. A palavra do pastor Anderson Maciel não vale nada, mas a palavra de Deus traz cura, a palavra de Deus traz poder, a palavra de Deus traz libertação, a palavra de Deus muda a realidade. É por essa semente que a gente se semeia. Que semente poderosa. Na minha, coitado do Anderson. Agora, algumas pessoas acreditam que pode colaborar com Deus nesse processo. Aliás, no curso de suas vidas, tem gente tentando dar uma ajudinha a Deus. Deus, vou te dar uma mãozinha. Vai que o senhor esteja cansado, distraído. Né? Ainda usa o argumento assim, Deus fez o mundo em quantos dias? Em quantos dias? E no sétimo, o que ele fez? Tem gente em dúvida. Mas Isaías fala que o Eterno não se cansa. Deus está falando para a gente, meu irmão, dá uma paradinha. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora. Não tente dar ajudinha a Deus, Deus não precisa da sua ajudinha. Não tente fazer chantagem com Deus, porque Deus não se permite chantagear. Não tente passar à frente de Deus. Tem gente que fala assim, agora para eu sair dessa condição, eu vou contactar com fulano, ciclano, não sei quem, lembra de mim, e sai atirando para tudo que é lado. Irmão, tu vai afundando mais do que qualquer coisa. Tem um monte de gente sabendo da tua vida, do teu problema, você está se lameando. Você devia falar com quem resolve, para dar uma ajudinha a Deus. Se encontra num quadro difícil, começa a tirar para tudo que é lado, e esqueceu da caverna que saiu, vai voltar para ela. A semente é uma palavra poderosa. Deus não precisa da tua ajuda. No momento em que você semeia, deixa Ele trabalhar. Deus não precisa de incentivo, de apoio, de ajuda. Mas Deus nos deu uma coisa que eu considero assim, muito importante, e não deu aos anjos, que é o privilégio de proclamar essa palavra. Deu ao homem. E você só vai poder fazer isso aqui, irmãos, porque no céu não haverá isso. Se tem um momento para você fazer isso, é agora. O apóstolo Paulo, ele, de forma extraordinária, ele afirma para a gente que aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Tem uma obra em curso, sabe quem vai dar conta disso? É o Senhor.
A semente por si mesma gera vida. Ela produz o que agrada ao Senhor. Deus é autor, garantidor, mantenedor. Ele dá crescimento, Ele opera esse milagre. A única convicção que nós podemos ter é que essa palavra ela é poderosa para destruir fortalezas, sofismas. A semente por si só tem um poder extraordinário. Essa semente precisa engrandecer a Deus, ela tem propósitos espirituais e Deus trabalha invisivelmente, poderosamente, e Deus trabalha triunfantemente. Quando você entende isso, não adianta querer ajudar a Deus, passar à frente de Deus. Eu quero concluir. A certeza de que o fim está próximo. A ceifa é a figura emprestada lá pelo profeta Joel, lá no capítulo 3, verso 13, que diz: lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam. A ceifa é ensinada em Apocalipse 14. Aqui está a perseverança dos santos, aos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que de agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Olhei, eis que uma nuvem branca sentada, sobre a nuvem estava a semelhança do Filho do Homem, tendo a cabeça coroada de ouro e na mão uma foice afiada. O outro anjo subiu no santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois é chegada a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Irmãos, haverá um grande dia, uma grande colheita. O Senhor anda preparando para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, é o que fala a palavra. Pare de dar ajudinha a Deus. Pare de agir como um homem natural. Foque no que você precisa fazer. Não adianta vir para um culto em que você quer sair daqui agradado. Não. Culto bom é aquele que agrada e toca o coração do Senhor. Não adianta você vir aqui ouvir essa semente. Olha os teus filhos, todos perdidos, distraídos, vivendo uma vida dissoluta. Sabe por quê? Talvez não tenham tido um pai ou uma mãe de um verdadeiro cristão que você precisava ser dentro da sua casa. Aí você vem para aqui, critica tudo, todos, olha para dentro da tua casa, irmão, não vai longe, não quer criticar, se olha no espelho, faz um solilóquio. Sabe o que é solilóquio? Conversa com você no espelho. O salmista não falava com ele? Não falava com a alma dele, o salmista? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Você quer achar defeito, problema? Vai para o espelho. É tempo da gente colocar as coisas em ordem. Olha, o Senhor chama a mim e a você para uma grande semeadura. E sabe por que a gente não consegue lançar sementes boas? Porque a gente perdeu o foco do divino. Nós perdemos o foco no poder que essa palavra tem. Nós perdemos o foco naquilo que precisamos fazer. A gente está sempre tentando fazer algo para ajudar a Deus, passar à frente de Deus, enquanto que nós estamos invertendo processos. Talvez o nosso destino esteja sendo alterado. Porque a palavra vai germinar. Vai ser tão ruim eu chegar no céu e olhar e falar: poxa, meu filho podia estar aqui comigo. Vai ser tão ruim eu chegar no céu e falar: é aquele dia, o Senhor me chamou, não levei nada. Mas eu vivi minha vida inteira preocupado com diplomas, preocupado com conta bancária, preocupado com os meus afazeres.
e a seara de Deus eu abandonei. Por isso que Ageu fala assim, ó, vocês semeiam muito e colhem pouco, e o pouco que recebem, quando trazem, é para colocá-lo num saco furado, um saquetel furado. A gente está vivendo a vida que é a maior furada. Sabe por quê? Porque a gente está pensando que a gente tem o poder de fazer a semente crescer. Nós não temos. O nosso papel é lançar semente. Fala assim, ó, o meu papel, fala, é lançar semente. E o de Deus é dar o crescimento. Lance. Faça isso. Saia daqui com uma nova perspectiva. Viva para frutificar. Porque fazendo isso, o reino de Deus, a parábola fala sobre o reino está em primeiro lugar. Porque o reino de Deus é assim. E quando o reino está em primeiro lugar, todas as demais coisas acrescentadas. Curve sua cabeça, fale com Deus. Senhor, nós queremos te suplicar, tenha misericórdia do teu povo aqui reunido. Nos ajuda, Deus, a levarmos uma vida como bons semeadores, como aqueles que vão proclamar a tua palavra, o teu reino, os valores espirituais, por intermédio da rotina de um semeador, que nós consigamos, ó Pai, levar a sério as propostas espirituais, e que a gente consiga, Deus, confiar, não é com o que a gente vê, mas é com os olhos da fé, que a gente não tente, Deus, fazer a semente crescer, mas que a gente, a tempo e fora de tempo, possamos pregar a verdade, que é Cristo Jesus lançando uma boa semente, que a gente consiga, Deus, viver crendo que o Senhor que dará o crescimento para toda a obra de nossas mãos, pois a semeadura é livre, e a colheita é obrigatória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.